Olá, tudo bem com você? Eu postei recentemente o Notícias da Semana, voltei com esse quadro aqui no canal, digamos assim, e vários comentários ali foram positivos, pessoas pedindo para eu manter esse quadro ativo, tentar publicar semanalmente aí as atualizações dos blogs outraleitura.com.br e criacionismo.com.br. São os dois blogs que eu mantenho já há vários anos. O criacionismo.com.br, por exemplo, eu criei em 2005, então já faz um bom tempo aí que esse blog existe, é um banco de dados ali grande, você pode pesquisar sobre vários tópicos, temas, pode usar o buscador do blog para pesquisar, por exemplo, sobre seleção natural, evolucionismo, cosmologia, espécies, biologia, por aí vai, né? Tem muita coisa ali mesmo. E o blog outraleitura.com.br é um pouco mais novo, mais recente, mas também tem bastante coisa já postada ali, e igualmente você pode usar o buscador do blog para encontrar conteúdo. O outraleitura.com.br é um blog um pouco mais abrangente. O criacionismo, obviamente, trata de temas ligados à controvérsia criacionismo, ciência e religião, coisas assim. E o Outra Leitura trata de profecias, de comportamento, traz curiosidades, enfim, como eu disse, é um blog com um leque mais amplo de temas ali sendo oferecidos toda semana. E aqui nesse quadro do meu canal, Notícias da Semana, eu procuro atualizar você daquilo que foi publicado lá nos dois blogs, faço alguns comentários. Nem sempre eu consigo fazer semanalmente esse quadro aqui, mas vou tentar me esforçar para isso, tá bem? Se você ainda não conhece os blogs, acompanhe lá, por favor. E se você não se inscreveu aqui no canal ainda, aproveite e faça isso agora. Se inscreva, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, novos vídeos. E se gostou do conteúdo, compartilhe com as pessoas, com amigos, para que isso possa alcançar mais pessoas, né? Vamos então às notícias da semana. Vou compartilhar com você aqui minha tela. Aí está, do blog outraleitura.com.br, lendo o mundo com as lentes do cristianismo, e começo por aqui, sempre de trás para frente, né? Essa aqui foi a última, mais recente postagem. Vivendo com sabedoria. É o comentário da lição da Escola Sabatina desta semana. Você já sabe que meu canal, toda quarta-feira ou quinta-feira, eu posto ali um breve comentário da lição da Escola Sabatina, que está muito boa, né? Sobre o livro de Efésios. E juntamente estou comentando também a lição de jovens, que trata do livro bíblico de Levítico. Aí está o vídeo, se você não assistiu ainda, fica o meu convite. Funcionários podem se recusar a trabalhar aos sábados por causa da religião? Matéria publicada aqui no site do G1, da Globo. Interessante, né? Claro, traz algumas imprecisões aqui, né? Mas achei interessante a forma como eles abordaram o tema, lembrando que realmente a legislação, a lei, favorece os guardadores do sábado. Obviamente que antes de chegar a esse ponto, né, de ter que trabalhar com a lei, de ter que apelar para a lei, é importante que os adventistas conversem com seus empregadores. Isso pode acontecer também na faculdade, na escola. Conversem antes com os professores, né, para que algum acerto amigável ali possa ser feito, né? Caso não se possa chegar a um acordo assim, de amigos, né, obviamente que também é possível apelar para a lei. Diz aqui a matéria que algumas religiões, como a Adventista do Sétimo Dia, consideram o sábado sagrado e por isso não permitem, eu coloquei um SIC ali para dizer que isso é palavra deles, né, que não permitem que seus fiéis trabalhem nesse dia da semana. Por que eu coloquei esse SIC? Para dizer o seguinte, que na verdade não é a igreja que proíbe, né? Inclusive, alguns alunos muitas vezes enfrentam a seguinte situação: o professor quer marcar uma prova para sábado, e aí o aluno explica que ele guarda o sábado, que ele tem o sábado como um dia consagrado a Deus, ele não trabalha, não faz atividades seculares nesse dia, e o professor às vezes diz assim: conversa com o seu pastor para dar um jeitinho, né? Um adventista, um guardador do sábado não faz isso porque o pastor ou a igreja estão mandando. Ele faz isso por quê? Porque está na Bíblia Sagrada. É um mandamento bíblico. Está ali do Gênesis ao Apocalipse, né? Inclusive, se você tem alguma dúvida, é só procurar aqui em meu canal. No buscador você coloca ali sábado. Você vai encontrar um vídeo com o título A Verdade sobre o Sábado, em que eu explico esse assunto ali longamente, mostrando de capa a capa na Bíblia o sábado como mandamento de Deus, permanente, como toda a lei de Deus é, né, eterna. Ele também faz parte dos 10 mandamentos.
Então é bom que fique claro que nenhum adventista guarda o sábado porque a igreja manda, né? Algumas religiões, como a adventista do sétimo dia, o islamismo e o judaísmo ortodoxo, não permitem que seus fiéis trabalhem ou exerçam qualquer atividade aos sábados. Na verdade, o islamismo tem a sexta-feira como sagrada, né? Então também tem uma outra imprecisão aqui na matéria. E depois, eles dizem em algum momento aqui que os adventistas guardam o sábado com base no mito da criação, né? Eu também, obviamente, discordo frontalmente dessa afirmação deles, né? Não sei onde é que está aqui na matéria, mas isso, até coloquei aqui uma notinha em algum local ali entre colchetes para explicar que nós entendemos que a criação é um fato. Jesus se referiu à criação, a Adão e Eva, como personagens históricos. Então, se você crê na Bíblia, se você aceita Jesus como o Salvador e Deus encarnado, se você entende que a Bíblia é um conjunto de livros inspirados, esses livros e Jesus não dão margem para crer que o relato da criação, Adão e Eva, a queda, está aqui, ó. Segundo ele, a crença se fundamenta no mito da criação. Não, não é mito. Repito, né, se você é um cristão que crê que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e que crê que Jesus é a autoridade, você terá que admitir que o relato da criação é histórico, é factual, não é um mito, como diz aqui a matéria. Mas, enfim, aqui tem algumas explicações e achei, pesando na balança, achei que foi positiva essa matéria para lembrar as pessoas de que realmente a legislação favorece, por enquanto pelo menos, né, os guardadores do sábado. Outra coisa que eu queria ponderar com você, quem sabe é um empregador. Se você tem um empregado que é tão fiel a ponto de arriscar a sua carreira para ser fiel a Deus, as suas convicções, a sua posição religiosa, pense, essa pessoa vale ouro. Ela vai ser fiel a você como empregador, a sua empresa também. Se eu fosse um empresário, eu daria muito valor a um funcionário que tem essas convicções, que tem uma moral tão elevada. Pense nisso, caso você seja um empregador e, de repente, esteja considerando aí o caso de algum sabatista, algum guardador do sábado, né, na sua empresa. Tá bem? Aqui abaixo eu coloquei alguns vídeos, linkei alguns vídeos, fica aí o convite para você assistir. A Verdade sobre o Sábado, Memorial da Criação, é esse vídeo em que eu apresento aqui um estudo de, acho que 1 hora, mais ou menos, sobre esse mandamento bíblico em toda a Bíblia, Novo e Antigo Testamentos. Aqui, Sábado e Sexualidade, a Incoerência dos Evangélicos. Assista também esse vídeo aqui, é bem interessante. 11 anos a mais, a vantagem surpreendente dos que guardam o Santo Sábado. É um palestrante aqui que não tem nada a ver com a Igreja Adventista, mas pesquisando ele descobriu que aqueles que guardam o sábado, vivem segundo os preceitos bíblicos, têm vida mais longa. E é óbvio, né? Porque o sábado, que se insere no descanso, ele está ali no pacote dos 8 remédios da natureza, né? E faz muito bem guardar o sábado. Teria o sábado sido abolido? Outro vídeo em que eu explico essas questões, alguns textos bíblicos mal compreendidos por irmãos aí de outras igrejas, né? Quando Paulo fala sobre a lei cerimonial que encontrou o seu cumprimento, né, na cruz, algumas pessoas confundem isso como se fosse a lei moral. As leis cerimoniais relacionadas com o santuário foram dadas após o pecado. Estão ligadas ao pecado, porque envolve perdão, né? Reconciliação com Deus, expiação, e encontraram seu cumprimento na cruz do Calvário. A lei moral de Deus existe antes do pecado. Adão e Eva foram convidados por Deus a guardar o sábado lá no Éden, e essa lei existirá após o pecado. Isaías 66 informa que mesmo na nova terra, o sábado continuará sendo guardado. Então é importante fazer essa distinção e perceber também alguns textos em que Paulo apresenta um aspecto negativo da lei, porque a lei ela mostra o pecado. Portanto, ela mata a pessoa em termos espirituais, ela aponta o problema, para que nós possamos correr para Jesus, que é quem salva, quem perdoa. Nós somos salvos pela graça e julgados pela lei de Deus. É importante entender esse assunto, né, para não criar confusão na mente das pessoas, não ensinar o erro, né? A lei e a graça trabalham conjuntamente para o nosso bem, mas a função de ambas é diferente, a função delas é diferente. Uma aponta o pecado, a graça perdoa, Cristo perdoa.
Outro vídeo aqui interessante, o sábado foi honrado no STF, veja isso aí também depois. Vamos para outra matéria aqui, outra notícia. A Índia se torna o primeiro país a pousar no Polo Sul da Lua em missão histórica. Ontem, isso foi ontem, né, dia 24 de agosto. Módulo lunar do país asiático pousou na superfície nesta quarta-feira por volta das 9h33, horário de Brasília. Indianos querem estudar a presença de água no satélite, suspeita de que haja água ali, talvez congelada, enfim, não é nada certo ainda. Né? Eles querem investigar isso aí. Detectada em 2008 por uma missão indiana. Aqui está a matéria, então, também publicada no G1. Em missão histórica, nesta quarta-feira, a Índia se tornou o primeiro país a pousar no Polo Sul da Lua, região inexplorada que fica no lado escuro do satélite. Aqui tem as informações todas, enfim, eu coloquei alguns vídeos aqui abaixo também sobre esse assunto, que alguns têm por polêmico, né? Exploração espacial, por que não voltamos à Lua? Alguns perguntam, mas na verdade voltaram sim. Seres humanos não voltaram à Lua. Pelo custo que envolve, pelos riscos também envolvidos nisso, então é muito mais barato, né, e menos arriscado enviar sondas, o que alguns países já fizeram, como a China também, por exemplo. O primeiro homem na Lua, mensagens de Natal dos astronautas, Cabo Canaveral, aqui eu conto como foi ter visitado a NASA lá em Cabo Canaveral, estive lá já 2 vezes, né, e pesquisei ali, visitei as instalações, foi algo bem interessante. Aqui, só por curiosidade, quando meu filho e eu montamos uma réplica em Lego do Saturno V, né, o foguete que levou pela primeira vez os seres humanos à Lua, na missão Apollo, né? Então está aqui. E eu coloquei aqui um link também para vocês, leia mais. O homem foi à Lua. Deixa eu minimizar aqui, tirar essa tela aqui, e colocar uma outra aqui no local, do blog criacionismo.com.br. Deixa eu encontrar aqui para você essa lista, né, de posts que eu preparei aqui. Ó. Deixa eu abrir para você. Criacionismo, aqui está. Deixa eu dar uma atualizadinha aqui no site. Muito bem. Aqui está a relação, então, de textos que eu coloquei para quem tiver curiosidade. O homem foi ou não à Lua? Se você clicar aqui, você vai ter acesso a uma matéria aqui que apresenta, né, as evidências. Existem ali artefatos que foram deixados pelos astronautas na Lua, como espelhos com os quais é possível medir precisamente a distância entre a Terra e a Lua, com laser, né? A base do módulo, né, do Eagle está lá também. Enfim, aqui eu trabalho todas essas questões. Eu sei que os terraplanistas, né, duvidam de que o homem tenha ido à Lua, porque para eles a atmosfera seria um domo sólido, né? Eles interpretam mal ali a palavra raquia no hebraico, que foi traduzida pela Vulgata, né, latina, como firmamento, mas na verdade o termo seria mais bem traduzido como expansão, ou atmosfera mesmo, né? Então, para os terraplanistas, haveria um domo sólido ali, impedindo que satélites, foguetes saíssem da Terra. Então, satélites para eles não existem, seriam apenas balões, né, flutuando pela atmosfera. O Sol e a Lua seriam astros pequenos dentro desse domo. Eu sei, a ideia é bastante absurda. Eu trabalhei esses conceitos todos em mais ou menos 30 vídeos que estão aqui no meu canal no YouTube. Você pode acompanhar, você pode assistir a esses vídeos. Entrevistei cosmólogos, astrônomos, engenheiros espaciais. Tem todo o material ali refutando essa ideia absurda da Terra plana. Alguns até acham que isso é bíblico, né? Não tem nada mais falso do que isso. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, se o homem foi à Lua mesmo, se a Terra é plana ou não, convido você a ir ao meu canal, aqui no meu canal, procura a playlist Terra Plana e você vai ter ali acesso a uns 30 vídeos mais ou menos sobre esse assunto. Por que a NASA não voltou à Lua desde 72? Não voltou com expedições humanas, como eu já falei, né? Com seres humanos, astronautas. Como funcionam os pousos lunares, também um texto bem interessante aqui, e outros mais aqui, né, que convido você a conferir, tá bom? O link está ali, deixa eu voltar aqui para a tela do outra leitura, deixa eu tirar essa daqui, e voltar para a tela, né, do outra leitura. O link, como eu disse, está lá, abaixo da postagem, está aqui, né? O homem foi à Lua. Verifique, confira os fatos.
e forme a sua opinião com base nesses fatos também, né? Muito bem. A destruição da masculinidade e da paternidade é uma live que eu fiz segunda-feira com a Thaís, ela que também é jornalista, evangélica. Nós conhecemos, a minha esposa e eu conhecemos esse casal, a Thaís e o Alexandre, de uma maneira muito interessante, né? Eu já contei na live, contei acho que em alguns sermões aí, mas foi resumidamente assim, né? Nós ficamos, voltando de férias de Santa Catarina, recentemente, nós ficamos presos numa fila, num congestionamento ali quilométrico, ficamos 5 horas parados no trânsito, houve um acidente, e nessa parada nós conhecemos o casal. Foi bem interessante, começamos a conversar, descobrimos que temos assim interesses em comum, dei de presente ali para eles alguns livros, enviei pelo correio também outros, temos mantido contato e criando uma amizade bem legal, e eu convidei a Thaís para essa live aí. Ela que tem estudado esse assunto, tem um testemunho muito interessante, ela teve a ausência do pai na vida dela, e ela encontrou em Deus essa paternidade, e ela fala sobre isso hoje, né? E aí fizemos uma live, a destruição da masculinidade e da paternidade. Ficou bem interessante, convido você a assistir aí em meu canal. Se é gospel, pode. Um texto que foi publicado lá no perfil Adventismo Sólido, que eu achei bem interessante, que mostra a incoerência de algumas pessoas, né, que se dizem cristãs, evangélicas, mas vivem uma vida de pecado, pecado condenado pela Bíblia. O texto diz assim, ó, como se não bastassem os traficantes evangélicos, tem até isso também, né? Existem também prostitutas, atrizes pornôs e pessoas adúlteras que se consideram crentes e não se veem como pecadoras. Seria um dos resultados dessa cultura relativista pós-moderna em que vivemos, em que o que mais importa é a opinião em detrimento da verdade revelada na Bíblia Sagrada? Por exemplo, a Bíblia diz claramente que adultério é pecado e traz outros textos que denunciam outras práticas sexuais desviantes, mas há pessoas que insistem em se dizer cristãs, logo seguidoras de Cristo, enquanto ignoram o que ele ensinou, normatizou por meio das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. Tempos atrás, uma professora chocou ao dizer que recebeu uma mensagem de Deus para ser atriz pornô. Outra abandonou sua igreja, começou a gravar vídeos pornográficos, trabalhar como garota de programa e disse continuar sendo evangélica. Outra ainda afirmou o seguinte: sou evangélica, bissexual, praticante de sadomasoquismo e tenho 2 parceiros fixos. E ela diz que é evangélica. Dizem que não podemos de jeito nenhum fazer sexo antes do casamento, que vamos para o inferno, mas percebi que não é natural para mim seguir esse roteiro de casar, ter filhos, ter uma carreira e ir à igreja. Tentei, mas não deu certo. E me permiti experimentar outras coisas sem sair da igreja, confessou uma mulher anônima em um site de notícias. E disse mais: um dia pedi a Deus que me mostrasse na Bíblia algo que justificasse quem eu sou. Porque eu sou assim, não consigo fazer diferente, pensava. E aí caí em um versículo que dizia: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ela realmente caiu, né? Acho que ela usou o verbo correto aqui, porque usar esse texto da forma como ela está usando para aprovar o seu pecado é realmente muito lamentável. E extrair o texto do seu contexto para aprovar o seu comportamento. Ela diz mais: comecei a perceber que não tinha por que me sentir culpada. Ela usa a Bíblia, mas de maneira deturpada e continua no caminho do pecado. Outra disse o seguinte: sou evangélica e traio meu marido, mas não me sinto uma pecadora por isso. Ora, um dos mandamentos da lei de Deus diz: não adulterarás. É tão claro. Jesus reforçou esse conceito. A Bíblia toda fala sobre fidelidade matrimonial. Como essa pessoa pode se dizer evangélica, trair o marido e ainda assim dizer que não se sente pecadora? Então o pecado depende de nossos sentimentos e não da definição bíblica. Isso é o que dá desprezar a palavra de Deus e seguir os instintos pecaminosos. Doce ilusão amarga. É triste saber que mais da metade dos usuários do Tinder são casados e aumenta o número de inscritos em aplicativos de traição. Triste demais isso, né? Achei esse texto aqui relevante pelo fato de denunciar um tipo de religião self-service, né? A pessoa escolhe o que ela quer, ela se afirma cristã, evangélica, e nega a base da visão cristã, o fundamento da cosmovisão cristã, que é a Bíblia Sagrada. Elas não aceitam o que está escrito, mas se dizem cristãs. Isso é triste, é lamentável, é um auto-engano muito perigoso, porque isso leva
sim, à perdição. Homem biológico vence campeonato feminino de levantamento de peso e bate recorde. Algumas mulheres desistiram da competição porque sabiam que Andrés estaria participando. E essa pessoa, esse homem biológico aqui, mulher trans, né, como se dizem, levantou 200 quilos a mais do que a mulher biológica que ficou em segundo lugar na competição. Uma levantadora de peso competitiva respondeu a uma vitória recorde de uma atleta transgênero que levantou 200 quilos a mais que a vencedora do segundo lugar, chamando-a de completamente injusta. E né? Essa é a verdade. Isso aqui está no portal Papo Aberto, essa notícia, né? E aqui abaixo o comentário. Ao comentar sobre transexuais em esportes femininos, Ana Paula Henkel, campeã olímpica de vôlei, disse o seguinte: é inacreditável isso, e o pior é o silêncio das pessoas que dizem que protegem o sexo feminino. Esse tipo de inclusão que tentam tanto empurrar significa a exclusão das mulheres. Homens biológicos, a genética não muda. Em um post de resposta às críticas, Ana Andrés, esse homem biológico, se defendeu afirmando que mulheres trans são mulheres de fato. Dizer que mulheres trans não são mulheres é racista. Essa coisa de igualar, né, o crime de homofobia, e embora isso seja um conceito muito amplo, né, ao racismo também é algo bem complicado, né, porque de fato o racismo é um crime, né, e homofobia, se for realmente violência, morte e tudo mais, também é crime, obviamente. Nós temos que lutar pelo bem de todas as pessoas, não importa quem sejam, a que etnia pertençam ou que gênero assumem, né, que sexualidade assumem e vivem. Todas têm direito à proteção e ao respeito, né? Mas essa comparação aqui é bem complicada. E mais ainda essa questão, né, de homens biológicos competindo em esportes femininos e embolsando aí prêmios e medalhas e troféus e batendo recordes, porque obviamente que o corpo de um homem que foi banhado por muito mais testosterona durante toda a sua adolescência vai ter vantagens sobre o corpo de uma mulher quando o assunto é força e velocidade. Desempenho muscular. Não é um tratamento de alguns meses ou poucos anos hormonal que vai mudar o fato de que os ossos de um homem são mais densos, que a musculatura é mais forte. Enfim, isso aqui não é justo. Né? E muitas atletas femininas estão ficando muito chateadas, contrariadas com isso, né? Revoltadas com isso. Então que se crie uma modalidade, né, para transexuais. Por que não? Mas a coisa tem ido assim, e como dizia Chesterton, chegará o tempo em que nós teremos que provar que a grama é verde. Parece que chegou, não é verdade? Papa Francisco está escrevendo uma segunda parte da Laudato Si. O anúncio foi feito pelo Santo Padre durante a audiência nesta segunda-feira. No Vaticano, há uma delegação de advogados de países membros do Conselho da Europa, signatários do Apelo de Viena. Então, interessante isso aqui, eu quero acompanhar também, né, depois que ele publicar essa segunda parte, né? Lembrando que a Laudato Si, aqui eu coloquei alguns vídeos também para você se inteirar do assunto, Laudato Si, Estados Unidos e Vaticano, de mãos dadas, Sino da Amazônia e o ecumenismo, e líderes das principais religiões se reúnem com o Papa e assinam um documento climático. Laudato Si é aquela carta encíclica papal do Papa Francisco, que traz ali uma parte dedicada ao domingo, como uma proposta para amenizar o problema do aquecimento global ou das mudanças climáticas. Para o Papa e para muitas outras autoridades e defensores do tal do ecumenismo, descansar no domingo, o descanso dominical, seria realmente seria um grande aliado no combate às mudanças climáticas. Um dia com baixo carbono, para as pessoas ficarem com suas famílias, não dirigirem seus carros, irem à igreja, quem sabe, aqueles que têm fé, aqueles que têm uma religião. Então, a proposta é essa, ela é simpática, e ela viria somar com todas as demais propostas já feitas para a questão aí, para amenizar a questão das emissões de carbono e aquecimento global e mudanças climáticas, como dizem, como chamam hoje, né? Então, se você quiser saber mais sobre a Laudato Si, aqui tem 2 links, leia mais sobre essa carta apostólica, essa encíclica, aqui e aqui, 2 links que apontam para conteúdos que eu já publiquei sobre esse assunto da carta papal Laudato Si, carta ecológica, não é?
Efeitos cognitivos do uso prolongado da maconha. Esse vídeo já está em meu canal, já publiquei ali. É um assunto do momento, né? Porque estamos prestes a ver aí a aprovação pelo STF do consumo, como eles chamam, de uso recreativo da maconha. Uma droga que tem destruído vidas, que tem destruído a mente, o cérebro de muitas pessoas e outros. Enfim, o impacto da cannabis no comportamento, no comprometimento cognitivo é maior do que do uso de álcool e tabaco. É óbvio que nós estamos falando aqui do uso da cannabis para fins medicinais. Tem pessoas aí querendo confundir as coisas, né? Não. A questão é o uso recreativo, é o fumar a maconha e não usá-la como remédio. Eu posso comparar, por exemplo, com a cafeína. Eu não bebo bebidas com cafeína, pelo malefício que eu sei que elas trazem, mas, se for necessário, eu consumo medicamentos que trazem a cafeína ali para um uso medicinal. Então é bem diferente. E aqui, no caso da cannabis, mesma coisa. Para uso medicinal é uma coisa, para uso recreativo é outra. E para mim isso não é recreação, isso não é brincadeira. Eu convido você que talvez defenda essa bandeira a visitar uma Cracolândia, a visitar uma clínica de pessoas que estão ali lutando contra o vício das drogas, e muitas delas reportam que a porta de entrada, dizem que a porta de entrada para o uso de drogas pesadas foi justamente o consumo recreativo da maconha. Uma droga que fumada é pior do que cigarro e o álcool. Temos aí visto tantas campanhas, né, contra o uso do cigarro. Que bom, né? A minha geração viu lá nos anos 80, 90 ali, propagandas de cigarro sendo feitas na TV, em filmes, até em esportes, né? Corridas de carro, de Fórmula 1, traziam propagandas de cigarro. Que coisa mais contraditória, absurda. E graças a Deus, né, campanhas começaram a ser feitas para desestimular as pessoas de fumar tabaco, cigarro, e que bom que foram efetivas. Realmente houve uma grande redução no número de pessoas que consomem, que usam o cigarro. Agora, autoridades querem facilitar o uso da maconha. Precisaremos também de campanhas dizendo o óbvio: maconha faz mal, maconha destrói vidas, maconha destrói famílias. Drogas não devem ser autorizadas, toleradas, incentivadas. Infelizmente isso está acontecendo. E aqui abaixo desse vídeo, né, tem um texto da Escola de Medicina de Harvard, né, e eu queria que você lesse isso aqui. Ó. O uso pesado e prolongado de cannabis pode afetar a cognição na meia-idade. Então, se a pessoa continua usando isso, lá adiante, cognição afetada. O impacto da cannabis no comprometimento cognitivo foi maior do que de álcool e tabaco. Quem está dizendo isso? A Escola de Medicina de Harvard. Algumas pessoas que consomem cannabis a longo prazo podem desenvolver nevoeiro cerebral, motivação reduzida, dificuldade de aprendizado ou dificuldade de atenção. Os sintomas geralmente são reversíveis, embora o uso de produtos com maior teor de THC possa aumentar o risco de desenvolver sintomas cognitivos. Eu não tenho dúvida em afirmar que quem inventou o tabaco, o álcool para consumo nesse tipo de bebida e a cannabis para uso recreativo foi o diabo. Católicos portugueses lutam para trazer de volta o domingo sem trabalho. Olha, a campanha continua, né? Não parou, não. Organização Católica de Portugal quer reviver a ideia de um domingo sem trabalho. Então, as campanhas estão sendo feitas, ou é para salvar a família, ou é para salvar o meio ambiente. Né? Liga Operária Católica disse à Eclésia que o domingo sem trabalho é uma medida necessária para proteger a vida das famílias. Sim, o argumento sempre vai ser algo bom, né? E com o tempo, né, cada vez mais, essa ideia vai se alastrando pelo mundo, e quando chegar aí a época do decreto dominical famigerado, né, se você tem dúvidas quanto a esse assunto, acha que isso é uma invenção adventista ou coisa parecida, aqui meu canal, coloque aí, decreto dominical. Tem um vídeo que eu fiz com alguns pastores em que a gente mostra biblicamente esse conceito aí, tanto de decreto de morte, está em Apocalipse 13, quanto o decreto dominical, também está em Apocalipse 13, Daniel. Você pode ver esse assunto aí e perceber que ele é bíblico, sim. E quem viver, verá. Né? O caminho para isso já está sendo traçado. A gente vê aí com essas iniciativas, e não são poucas, né? Em vários países. Mas é bom lembrar que o decreto dominical ele será assinado nos Estados Unidos, não em Portugal, não pelo Papa, não em outros lugares. De lá, dos Estados Unidos, a besta da terra, é que partirá essa lei, esse decreto. E aí as coisas caminharão rapidamente para
o fim. E aqui abaixo dessa postagem tenho alguns vídeos que podem ajudar você a se situar com respeito a esse assunto. Como esse aqui, por exemplo, o decreto dominical. Este aqui, COP 26 e o decreto dominical, fanatismo e indiferença. Este aqui, decreto dominical, cenários possíveis. Um vídeo que já tem alguns anos em que eu fiz uma análise, né, de possíveis cenários que favoreceriam o decreto dominical ser assinado, como é o caso do ambientalismo ou, como temos chamado, ecumenismo. O que falta para o decreto e a perseguição, também convido você a assistir esse vídeo. Descanso dominical, movimento político e sindical celebra jubileu da lei de Constantino. Sindicatos, né, envolvidos nessa questão, e os sindicatos voltam a ter força agora também, neste momento político que estamos vivendo, e sabemos que eles terão um papel realmente forte aí nos últimos dias. A animação alemã promove o descanso dominical, uma animação infantil, já preparando a mentalidade das pessoas para essa futura lei. E aqui está a live que eu fiz com o Felipe Lemos, Gilberto Tais e Eleazar Domini, sobre essa questão. Decreto dominical, é possível hoje em dia um estudo das profecias bíblicas e dos acontecimentos atuais? Assista essa live aqui pelo menos e você verá como realmente há um embasamento bíblico real para esse assunto que nós conhecemos como decreto dominical. E aqui, notícia já mencionada na live, no vídeo anterior, né, sobre as notícias da semana. Então está aí, as notícias postadas aí no meu blog outraleitura.com.br. Fica aqui meu convite para você acompanhar esses blogs, se atualizar por meio deles e desenvolver aí uma cosmovisão cristã para enxergar o mundo que nos rodeia por meio das lentes que a Bíblia Sagrada nos oferece. Tá bom? Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.